Hoje tem várias empresas investindo nessa liderança mais humanizada. E isso, eu só posso ter esse olhar se eu estou bem, se eu estou em paz comigo, se eu estou me valorizando, né? Porque daí eu não estou competindo com o outro. Sim. E eu posso trazer uma outra qualidade de presença. Olá, tudo bem? Aqui é a Elane Costa, do MKP Entrevista, e hoje eu tô aqui com a Sumara Barbosa, que é psicanalista, pra gente bater um papo super importante, né, de um assunto que, assim, todo mundo fala hoje que tá estressado, que tá ansioso, que, eu preciso tomar alguma coisa pra isso, eu preciso já buscar assim, já se acha doente, né? E a gente vai conversar um pouquinho pra desmistificar isso, que, gente, ansiedade não é doença, ansiedade faz parte da vida, tá? Então se liga, porque isso é do interesse de todo mundo, principalmente quem é empresário, que a gente sabe que a nossa vida é viver estressado, ansioso, enfim, na verdade. Seja muito bem-vinda, Sumara. Obrigada, Elaine. É um prazer estar aqui com você. Que bom, muito feliz receber você aqui para essa conversa, que eu acho que é um assunto que é assim, a gente fala muito, mas no fundo a gente entende pouco, né? É verdade. E eu dedico bastante tempo em estudar esses assuntos para poder oferecer o melhor para as pessoas, né? Então, hoje nós temos muitas ferramentas que podem ajudar nesse processo, né? E o autoconhecimento é a chave para a pessoa poder lidar com essas emoções, né? Legal. E há quanto tempo você já trabalha nessa área? Eu trabalho desde 2006, eu comecei a trabalhar com grupos voltados ao autoconhecimento. E depois veio a psicanálise, que me ajudou a estruturar todas as formações que eu tinha, né? Então, tem uma jornada aí bastante grande de quase 20 anos nessa área. Muito legal, é bastante tempo, né? Então você já viu vários tipos de situações, né? De situações, enredos, né? E as pessoas resolvendo os seus conflitos e podendo ter qualidade de vida, porque é isso que a gente busca. E você pensava em trabalhar nessa área ou foi algo que surgiu, que você se identificou depois? Eu me identifiquei depois. Na verdade, eu fiz licenciatura como faculdade. Nós tínhamos empresa familiar, onde eu trabalhei bastante, e depois senti que eu precisava, veio um outro chamado, né? A vida traz novos chamados. E aí eu senti que deveria trabalhar com isso, fui conhecendo muita coisa, e aí eu fui atrás de novas formações para atuar nessa área. Então, é um ramo que me realiza muito. Trabalhar com pessoas, ver o desenvolvimento das pessoas, né? Porque nós somos seres em formação. Nós nunca estamos prontos propriamente. É um crescente. Então, é muito realizador ver quando a pessoa se desenvolve num processo terapêutico, sai com recursos emocionais. Isso, para mim, é o meu propósito de vida. Não, com certeza é maravilhoso você perceber que você impacta. Você não é uma questão só de você mitigar um problema, mas você ensina a pessoa a lidar com os próprios problemas. Sim, sim. E administrar, né, sua vida emocional e com isso traçar objetivos, sonhos, porque às vezes, Elaine, as pessoas não têm sonhos. Parece que a vida é um copiar-colar, né? Elas se inserem numa rotina e acham que a vida é só isso, quando na verdade não é. Muda muito quando você tem metas para alcançar, quando você tem um sonho a realizar. E eu digo sempre para os pacientes: você vai reciclando, você vai renovando esses sonhos, porque a vida existem ciclos, onde esses ciclos vão se fechando. Então, muitas vezes você quer criar uma família, educar filhos, e chega uma hora que esses filhos não dependem mais de você. Ali é o momento de você estipular um novo sonho para a sua vida, ou ficar estagnado, não é? A síndrome do ninho vazio, então agora eu não tenho filhos que dependem, o que vai ser da minha vida? Não, um olhar para você. Que novo sonho você vai trazer para a sua vida e ali começar um novo ciclo.
Esse é um tema bem interessante, porque assim, a gente vê as pessoas falando que se sentem sem propósito, né? Ah, não tenho propósito na vida. E aí, muitas esperam acontecer alguma coisa externa, alguma coisa de fora, para ela sentir que, agora faz sentido, ou que eu tenho que agir, né? É mais ou menos alguma coisa assim, que eu tenho que ter um estímulo de fora, que eu estou... eu não vou falar em depressão, mas assim, eu acho que as pessoas têm ciclos e tem momentos que você está meio estagnado, né? E se você continuar estagnado, aí sim pode vir uma tristeza, pode Sim. vir alguma coisa. Como é que é isso? Como é que você vê isso assim? Adianta você ficar esperando que vai acontecer alguma coisa de fora ou a gente tem que ser protagonista? Tem que ser protagonista, sem sombra de dúvida. Se a pessoa parar para se observar, ela vai perceber que sempre existe um chamado interno e dar ouvido a esse chamado. Então, de repente, por que que eu não aprendo determinado idioma? Por que que eu não vou fazer uma nova faculdade? Sempre há tempo. Então, ouvir esse chamado é um caminho para você se conectar com o propósito naquele momento da sua vida. Porque quando eu estou focada no outro, esse outro vai embora, né? É um filho que se casou, é um filho que se formou na faculdade, vai trabalhar fora do país. Se meu foco está no outro, como eu faço? Aí vem a tristeza, vem uma depressão. Agora, quando eu me proponho a ouvir os meus chamados internos, cumprir a missão como mãe, olha que filho maravilhoso que eu eduquei e que voou, né? Foi buscar os seus sonhos. E agora eu vou olhar para mim. E o que que eu quero fazer nesse momento da minha vida? Então aí você está ouvindo esse chamado interno. Nossa, isso que eu acho que em algumas coisas é difícil de você ouvir esse chamado quando você tem muito ruído, né? Exatamente. Aí o ruído, como você falou, de às vezes estar ouvindo o que está acontecendo com o outro. Você entende assim, que, por exemplo, pode ser uma desculpa nossa de dizer assim, ai, mas eu tenho que me preocupar com todo mundo, eu não consigo me preocupar comigo? Exato. E isso, no processo terapêutico, a pessoa se percebe em padrões limitantes. Então, isso é um padrão que nasceu em algum ponto da história dessa pessoa e que ela vai mantendo ao longo da vida. Então, sempre o outro vem em primeiro lugar. E tem muito também de uma cultura religiosa, onde existe esse julgamento do egoísmo, né? Muitas vezes a pessoa entende dessa forma, olhar para mim, atender as minhas necessidades no primeiro momento, isso é um ato de egoísmo, quando na verdade não é. Se você não for protagonista da sua vida, se você não ouvir as suas necessidades, qual a qualidade da sua presença para com o outro? Você vai estar feliz? Claro que não. E, às vezes está fazendo algo que, na verdade, no fundo, você não quer fazer, né? E que você quer fazer outras coisas. E é engraçado quando você se permite pensar nisso, você começa a entender o que você realmente quer. Exato. Mas é a coisa de sair do ruído, desse ruído da vida, de estar ouvindo o que está acontecendo para fora, né? Para fora. E muitas vezes aprendeu num padrão de ser boazinha. Isso é muito da criança. Eu preciso agradar a todos porque assim eu vou ser amada. Eu tenho que agradar a mamãe e o papai, porque aí eles vão amar. Mas isso é uma compreensão da criança. E aí o adulto não se coloca, não diz não. Adulto precisa aprender a dizer não para o outro, muitas vezes, para atender a própria necessidade. Porque quando você diz não, o outro respeita mais, né? Exato. São os limites. Os limites. Estabelecer os limites. E daí isso vale para todos os relacionamentos, no seu trabalho, com o seu parceiro, com filhos. Começa a criar-se um respeito até onde eu permito que você entre na minha vida e onde eu digo não, porque não fica bom para mim dessa forma. Isso, nossa, esse é um assunto que ele entra até numa questão um pouco polêmica,
acho que é polêmico dentro dos relacionamentos, porque a gente tem assim, a gente fala hoje muito de abuso nos relacionamentos, né? E o abuso, parece que o abuso às vezes está muito longe da gente, É, né? Mas não é assim, né? O abuso, ele pode ser algo que nós mesmos fazemos sem perceber. é. E às vezes a pessoa entende que um abuso, um relacionamento tóxico está numa agressão física e não propriamente. Às vezes palavras, xingamentos, uma concorrência que às vezes acontece nos casais, não é? O outro não admite, por exemplo, a esposa ter mais sucesso na carreira que ele, e isso gera um ataque. Então, é importante refletir sobre isso e perceber que isso tem uma origem. Para que essa pessoa atraiu esse relacionamento? Ali tem um aprendizado muito grande para essa pessoa. E talvez seja esse: se posicionar, colocar um não. Então, ela atraiu aquele parceiro porque ali tem um crescimento para ela, se ela tiver esse olhar. E esse parceiro, isso é interessante. Esse parceiro, por exemplo, ele tem a necessidade de estar sempre melhor do que todo mundo. E aí, quando ele não consegue, às vezes abusa verbalmente, desqualifica e tal. Ele também tem uma criança ferida, né? Exatamente. Para que ele precisa o tempo todo estar provando que ele é o melhor que o outro, né? Então, existe uma dor e é aquele movimento de pêndulo, né? Eu não quero olhar para cá e eu vou para sobrecompensação. Eu vou para outro extremo. Eu escondo essa dor do mundo e eu quero me mostrar de uma outra forma. Poderoso, tudo eu posso, submeto as pessoas aos meus caprichos, não é? E aí é como se fosse uma fechadura e uma chave. Aham. Um atrai o outro pela frequência que está vibrando. Então, essa pessoa que se submete, ela vai encontrar nesse parceiro algo que vai reforçar esse papel que ela já desempenha. E isso, assim, isso é bem interessante porque fica aquela pergunta, né? O que, por exemplo, uma pessoa precisa fazer para que ela consiga encontrar um relacionamento equilibrado? Ela tem um relacionamento que busque esse equilíbrio, né? Que seja bom para ela e também seja bom para o outro, de uma forma que os dois se sintam bem naquele relacionamento, né? Exato. E aí é o crescimento dos dois, é o amadurecimento desse relacionamento. Então, eu digo sempre para os meus pacientes, quando existe um conflito e os dois estão dispostos a olhar para esse conflito, a trabalhar o que é meu, o que é do outro, e quando trabalham isso internamente, esse relacionamento dá um salto. Ele amadurece, ele vai para um outro patamar, onde os dois ganham. Quer dizer, sai da superfície, né? Sai da superfície. Só que aí precisa ter essa predisposição também. Exato. Porque quando você começa um relacionamento, você vai mostrar o seu melhor. Os dois querem mostrar como são bacana, são pessoas ótimas, né? E claro que são. Todos nós temos esse lado, mas não só isso. Então fala-se muito da crise dos 7 anos, né? Sim, O que é isso? Você vai saindo desse lado luminoso, algo começa a te incomodar, é um comportamento do outro que já você não aceita muito bem, e aí o lado sombra começa a aparecer. Então, nesse momento dessa crise, os dois saíram do lado luminoso e estão nesse lado sombra. E aí é o momento de cada um olhar para a sua sombra. Será que isso que eu estou percebendo é real? Ou eu estou criando essa situação, né? Estou me prendendo a um fato e não estou vendo o meu parceiro como um todo, e vice-versa. Então, essa predisposição em olhar traz crescimento. E como é que você vê essa questão de, hoje, o aumento dos divórcios? A gente começa a ver que tem lá um tempo médio que as pessoas ficam juntas, tem algumas estatísticas
que falam 10 anos, tem outros que falam menos de 10 anos. Quer dizer, é mais ou menos perto ali dos 7 anos. É. Né? Como é que você vê isso? Então, são vários fatores. Muitas vezes se casou numa fantasia que não era real, não é? Existe muito esse conto da Cinderela que você vai achar um príncipe encantado, Aham. não é? Quanto das jovens acreditam nisso e quando você se depara com a vida real, com a rotina, você se decepciona e não consegue muitas vezes lidar com essa decepção. Então, o momento do namoro é um momento para se conhecer, para fazer boas perguntas. O que você enxerga para um futuro? Onde você se vê daqui a um tempo? Que tipo de família você quer construir? Para você ir percebendo se aquela pessoa tem coisas em comum com você. Né? Fazer muitas vezes uma análise de perfil dos dois. O perfil dessas pessoas, eles coincidem, têm pontos em comum, têm objetivos para chegar. E lidar com as frustrações da vida. Nem tudo é cor-de-rosa. Existem desafios, a vida traz esses desafios. E aprender a lidar com isso. Aprender a lidar com as emoções, com as frustrações. E uma coisa que eu percebo que falta muito é um canal de comunicação. Os casais falam pouco. Eles pouco conversam sobre as coisas em comum. Então, isso é primordial. Se eu não falo, como é que o outro vai saber o que está me desagradando? Como eu estou projetando o meu futuro? Então, esse canal de comunicação é muito importante. A conversa, né? A conversa. É difícil hoje, né? Hoje a gente vê assim, a gente vive numa era que tem um monte de especialista de Instagram, né? Que compartilha um monte de coisa ali. E aí parece que quanto mais conteúdo você tem, mais as pessoas estão insatisfeitas. Exatamente. E existe um imediatismo. Todo mundo quer ser feliz agora. Ok, você ter o foco para sua felicidade. Mas tem intempéries também que você lida e isso faz você crescer, se desenvolver. Quando a gente tem aquela fase que tá tudo meio morno, né? Tô trabalhando, tô pagando as contas, tá tudo bem. Qual é o crescimento que tem nessa fase? Muito pouco. E quando eu me deparo com o desafio que a vida coloca, aí eu dou salto. Me conheço melhor, consigo alcançar muito mais coisas, amadureço como pessoa. Então, quando eu olho hoje situações e eu me pergunto, nossa, se eu tivesse vivido isso há 10 anos atrás, como seria doloroso? E hoje eu tenho ferramentas e eu consigo lidar, eu dou a dimensão correta para o conflito que eu estou vivendo. Isso é amadurecer com a vida. Sim, faz todo sentido. E aí, aquela coisa, você falou da felicidade, né? Poxa, a gente quer que tudo aconteça maravilhoso, mas a vida é um pêndulo, né? Entre a felicidade e entre as dificuldades. E tem aquela coisa de você também ter a felicidade de você superar as dificuldades, né? Você Exatamente. conseguir passar por uma crise, conseguir resgatar aquilo, conseguir passar para um próximo nível, né? Exato. Seja o relacionamento, seja o trabalho e tal. E assim, como é que você vê isso? Aí a gente junta aquela questão de rede social, né? Que é o imediatismo. Que Exato. as pessoas só postam fotos delas bonitas, magras, bem-sucedidas nas redes sociais. E aí parece que todo mundo tem a obrigação hoje de ser feliz, de ser bem-sucedido, eu não posso estar passando por nenhum tipo de dificuldade, porque é isso que os outros mostram. Como é que você vê isso? A vida do outro é perfeita, não é? E não existe essa perfeição. Nós somos seres imperfeitos, né? Em desenvolvimento. Então, é ok você ter desafios a superar. E é nesse momento que você percebe a força que você tem.
Então, é o que você falou, a rede social é tudo lindo, todo mundo está feliz. E não existe esse felizes para sempre. A felicidade, ela vem quando algo te acontece. É uma sensação. Então, eu coloquei uma meta e eu consegui concretizar, eu alcancei aquela meta e aquilo me preenche com uma felicidade. Nossa, olha como eu fiz tudo legal, olha o resultado que eu obtive e eu fico feliz. E eu experimento essa felicidade por um período e ela se vai. E aí, o que eu faço, né? Estabeleço novos objetivos, lido com a minha vida real, porque o comparativo com o outro também é um perigo, não é? Então, o que eu quero para mim, o que faz sentido, que bens materiais eu quero ter, não porque está na moda ter aquele carrão, aquilo me atende? Quanto isso vai custar para mim, né? Em termos de dedicação, de horas de trabalho, será que isso cumpre mesmo uma função na minha vida? Ou eu posso ter um outro bem material, vai me realizar e eu vou ter qualidade de vida. Então, Sim. são reflexões que a pessoa precisa fazer. Muito bom. E aí, é aí que entra a questão do autoconhecimento, né? Exatamente. De começar a entender. Explica um pouquinho isso. Eu acho que as pessoas falam muito sobre autoconhecimento e aí parece uma coisa meio mística, né? Meio fora da realidade. Mas, assim, do jeito que você está falando, parece que é uma coisa muito prática, né? É muito prático. E quando você traz para o seu autoconhecimento esse comparativo com você, onde eu estava alguns anos atrás e onde eu estou hoje. Então, reconhecer esse seu crescimento, isso é legal, né? Não é Sim. com o meu vizinho, mas é comigo. Então, eu evoluí profissionalmente, eu queria tal cargo e hoje eu estou ocupando esse cargo, eu terminei um curso superior, eu fiz uma pós-graduação, então eu cresci nesse sentido, né? Hoje eu me conheço melhor, eu sei o que é importante para mim, o que traz essa felicidade para mim, é formar uma família, é ter tempo de qualidade com meu filho. Isso é muito prazeroso. Quando você consegue, no final de semana, sentar no chão e brincar com o filho, Sim, né? com certeza. Então, tudo isso o autoconhecimento te traz. O que faz sentido para você? E quando você se preenche disso, você vai experimentar realização, felicidade. É esse o caminho, né, do autoconhecimento. E aí você consegue até lidar muito melhor com outras situações, porque você já começa a perceber antes que você está tendo certas, assim, caminhando, por exemplo, por um estresse, que é o tema que a gente colocou inicialmente, né? Então, quando você começa já a entender que talvez tal situação te causa nervosismo, te causa um Sim. estresse, e aí você começa a ter mais recursos para lidar com aquilo, Para né? lidar. Por quê? Existem cobranças, isso faz parte do mundo real, né? Então, existem cobranças, existem metas no trabalho que você precisa atingir, né? Mas o autoconhecimento, as terapias sistêmicas vão te dar ferramentas para você lidar com esse estresse. Não é que você vai ficar zen, nada vai te atingir, o objetivo não é esse, né? Os sentimentos, eles continuam vindo. Então, você teve uma perda, é óbvio que você vai sentir uma tristeza, mas como você lida com essa tristeza? Como você lida com a raiva? A raiva tem muita energia. Se você souber usar a raiva a seu favor, Ah, é muito bom. Eu quando tô com raiva, fazer limpeza. organiza a casa, Organiza limpa armário, armário, nossa, é uma beleza. né? Você está liberando essa energia e depois você vê a casa toda arrumada. Que delícia que é isso, É, não é? com certeza. Eu acho que a gente hoje, assim, a gente tá numa coisa que
tem sentimentos que parece que é um pecado você ter, né? Só que nós temos, são básicos, né? São básicos. Aquele filme, o Divertidamente, ele traz ali, né? E a PNL, na verdade, fala que são 4, né? 4 tipos de sentimento que a gente tem, que é raiva, medo, tristeza e a e alegria. alegria. Então, os Todos 4. depois são combinações desses 4 sentimentos básicos, né? E os 3, os limitantes, né? Tristeza, medo e a raiva. Então, a gente foi criado, educado, Sim. que a raiva é errado. Não pode sentir raiva. E como você não sente raiva? Não, é aquilo, é um sentimento que simplesmente ele vem, né? A gente não pode simplesmente, eu vou fingir que eu tentar esconder, né? Acho que a pior coisa que tem é você tentar esconder um sentimento, né? É, fazer de conta que você não está sentindo aquilo. Engolir, não é? E aquilo vai se acumulando e chega uma hora que vai vir a conta. A conta vai chegar. Seja através de um sintoma físico, não é? Através de uma explosão, onde você compromete os seus relacionamentos, porque você foi engolindo, você não olhou, você foi fazendo de conta que aquilo não existia. É o balde que vai pingando e, de repente, uma gota transborda. Sim. E aí é muito ruim. O resultado disso é muito ruim. É o que você falou da idealização, né? Você tem uma idealização que as coisas vão ser lindas, maravilhosas, só que cada pessoa cresceu em uma casa diferente, com uma Exato. educação totalmente diferente e aprendeu as coisas de jeitos diferentes. Então, por mais que você se desenvolva e tal, você tem meio que uma programação ali, né? E ali é o seu jeito de fazer, e o outro vai ter o jeito dele, e o outro vai ter o jeito dele. Então, o único jeito de haver uma harmonia, né, é a capacidade de você comunicar o que faz sentido e o que não faz sentido para você. É a comunicação, é a flexibilidade, a flexibilidade, né? Quem disse que a sua forma é a única que tem? Pois é. Nossa, esse é um assunto ótimo, né? Porque a gente está vivendo dentro da nossa pele e a gente tem a impressão de achar que só a gente tem razão, né? Exato. Só que a gente tem que lembrar que o outro também tem a mesma percepção, né? Ele também acha que ele também tem razão e o outro também acha que ele tem razão. Então, como que lida com isso? E aí você traz perguntas. Eu só sei o que o outro está pensando quando eu pergunto para ele, senão eu estou deduzindo. E a gente deduz muito errado. E assim, nem sempre a pessoa sabe o que incomoda, não é verdade? Exato. Também tem isso. Ela sabe que não tem uma coisa que tá legal, mas ela não sabe o que é. O que é? E como é que você vê assim, como é que é possível, aí já falando um pouco do seu trabalho, como é que uma pessoa consegue, ela chega com um incômodo para você, então ela, poxa, eu tô com essa situação no meu relacionamento, acho que uma situação muito clássica de eu não me sinto valorizado, né? Eu tenho esse incômodo, mas eu não consigo explicar exatamente, às vezes, o que é essa situação, né? Como é que funciona o seu trabalho nesse sentido? Então, à medida que eu vou perguntando, porque as respostas vêm da própria pessoa. Para ela validar, para fazer sentido, eu coloco as perguntas para que as respostas vão surgindo e ela vai se percebendo melhor, né? E perceber a origem disso. Então, existe ali também uma autodesvalorização. O cenário está trazendo um sintoma, está mostrando para ela, está trazendo um incômodo ali, ok? Mas, nesse exemplo, como você está se posicionando nessa relação? O que é que você está permitindo que aconteça e não está se dando conta? Então, aí vai fazendo sentido para a pessoa. Mas eu não sei fazer diferente. É isso que ela vai aprender. E não sabe mesmo, porque se ela soubesse, ela teria feito. Já estaria fazendo. Então, é isso que nós vamos desenvolver juntos na terapia. Então, vamos encontrar novos caminhos, novos recursos para você lidar melhor.
E nem sempre é a separação, é o divórcio. É o crescimento, é desenvolver uma boa conversa, é ter ali uma parceria. Muitas vezes, filhos envolvidos, não é? Ter esse olhar para essa criança. Então, o que podemos criar novo Sim. nesse relacionamento? Esse é o olhar, né? Criar novo. Porque se os dois estão mudando, né? E a gente está falando muito de casal, mas acho que isso se aplica numa empresa também. Se aplica muito para alguém para um empresário que tem uma empresa e tal. Nós estamos mudando o tempo todo. Então, Exato. O empresário está mudando, a equipe está mudando, o casal está mudando. Então, a gente está sempre criando algo novo. Exato. Né? E se a gente muda essa mentalidade de eu estou tentando remendar uma coisa antiga, eu não estou tentando remendar uma coisa antiga, porque se todo dia nós somos pessoas novas, a gente está criando uma coisa nova. Exato. E numa empresa, ela foi contratada anos atrás para uma determinada função, só que hoje aquilo não motiva mais essa pessoa. Ela já está de olho num outro curso, ela quer ir para uma outra área totalmente diferente de onde ela começou. Então, cabe ao líder esse olhar. O que está fazendo essa pessoa estar tão desmotivada no trabalho? Será que, se ela for colocada num outro departamento, se deparar com um novo desafio, ela não vai vir aquele brilho no olhar que ela tinha lá atrás quando ela entrou? Então, chamar para uma conversa, um novo direcionamento, e essa pessoa começa a se motivar. Ou talvez não seja naquela empresa. Que outra empresa você gostaria de trabalhar? Se coloque no mercado de trabalho e vá alavancar esse novo cargo. Você falou de perfil, né? De o casal fazer a sua avaliação de perfil. Isso é fundamental dentro da empresa também. Também fundamental. Para entender como que monta uma equipe. Exato. Né? E entender, assim, aquela coisa que tem um chavãozão que é colocar a pessoa certa no lugar certo. Só que como é que você faz isso se você não sabe, primeiro, qual é o tipo de pessoa que você precisa na função? Exato. E se aquela pessoa tem o perfil que você precisa naquela função. E isso também é dinâmico, né? Esses testes de perfil, se você repete mais à frente, ocorrem mudanças, porque você já não é mais aquela pessoa. Então, tem esse olhar e essa análise, né? Para que a pessoa se sinta realizada naquele momento que ela está vivendo. E não dá um pouco assim de frio na barriga quando a gente pensa que, já que a gente está mudando o tempo todo, que na verdade entra sempre assim, pô, quem eu sou então? Se eu estou mudando o tempo todo. A gente tem uma essência que está galgada em nossos valores éticos e morais. Isso é um ponto importante também quando eu me coloco numa empresa. Essa empresa, ela bate com os meus valores éticos e morais, senão é muito sofrimento, senão vira tóxico. Então, reconhecer, saber exatamente na sua essência o que você valoriza, isso é fundamental, né? E à medida que eu vou evoluindo, que eu vou me deparando com novos desafios, eu vou crescendo como pessoa, mas o cerne, a essência é a mesma. Entendi. E aí bate um medo? Bate. Nós temos muito medo do desconhecido, mas é possível crescer com medo mesmo. Eu posso me deparar e enfrentar um desafio com o coração disparado, né? Uma garganta seca, mas ao final eu vou colher os frutos. E aí, assim, você se sente realizado porque você ultrapassou um desafio. Exato. Né? Então, aquela pessoa que não se valoriza, qual é a imagem que ela tem dela? Né? Então, valorizar passa por esse caminho da minha autoimagem. Então, se eu tenho uma autoimagem, nossa, eu sou muito medrosa, eu sou muito insegura. Ali é um ponto importante a se trabalhar para construir uma autoimagem positiva a seu respeito.
E às vezes a pessoa não reconhece as qualidades que ela tem. Fica muito marcado a minha insegurança. E não os momentos que eu tive de superação, uma ajuda que eu dei para uma pessoa e aquilo foi tão impactante na vida daquela pessoa que me fez agir daquela forma. Uhum. Então, muitas vezes, ela não tem esse olhar para ela e fica a insegurança com um peso muito grande. Então, aí há um trabalho dessa autoimagem, construir essa autoimagem real com suas qualidades. Gostar daquilo que você vê no espelho também, né? Mas, Exato. assim, falando de uma forma não tão literal, mas gostar realmente de si mesmo. E é o que você falou, às vezes a gente não para pensar em tudo que a gente fez. A gente se cobra pelo que a gente não fez. Exato. Passa o tempo todo, olha, você ainda não fez isso, você não conseguiu resolver isso e tal. Mas e as outras coisas que eu já fiz, que eu já resolvi? É. Parar um tempo, quando atinge algo, comemorar, se dar os parabéns. Olha como eu fui incrível. Mas aí a pessoa leva para um aspecto, nossa, eu estou me achando, né? Não necessariamente, mas nossa, naquele trabalho eu me empenhei e olha o resultado que eu obtive, né? Foi fantástico a forma como eu lidei. E a gente sabe quando fez algo de valor. Sim. A gente sabe, né? Eu, num atendimento, eu falo, nossa, que legal que foi essa sessão com essa pessoa, como foi profundo, né? É uma parceria, mas eu sei a minha contribuição para aquele resultado. Então, nesse momento é o momento de parar e se valorizar. Eu mandei bem, eu fui muito legal. E aí você vai reconhecendo esses momentos e se dando o real valor. E como é que você vê, assim, quando você não tem esse autoconhecimento, né? Quando você não se percebe e tal, você acredita, claro que na sua prática, com certeza você tem um conhecimento mais profundo para falar sobre isso, que isso gera ansiedade, ou pode ser a fonte da ansiedade, o fato de você não se conhecer e você não se dar esse tempo para cuidar de você? Com certeza, com certeza. E ela repete um padrão. E muitas vezes ela não se dá conta disso. E ela acha que só tem aquele caminho. Então, eu sou assim mesmo. Quem disse? Eu funciono dessa forma e meio que coloca uma sentença para ela, né? Parece que a vida vai ser ad eterno dessa forma. Ela nem se imagina funcionando de uma forma diferente. E hoje a gente sabe que o nosso cérebro pode ser reprogramado. Hoje, cientificamente é comprovado. Então, você pode se reprogramar numa forma muito mais produtiva. Com certeza. E como é que funciona essa reprogramação? Como é que a pessoa consegue? Eu dei o exemplo da ansiedade, do estresse, a pessoa que assim vive ansiosa, vive nervosa, que está o tempo todo preocupada com o futuro, com o que vai acontecer e tal. Como é que ela pode começar a se reprogramar para não sofrer tanto com isso Sim. e começar a lidar melhor com as situações? Então, por exemplo, né, se a pessoa observar na ansiedade, existe um diálogo interno ali. Existe um pensamento recorrente onde algo não vai dar certo. Ela projeta um futuro breve onde algo pode não funcionar. E aquilo já gera uma sensação e um sentimento. E ela passa a viver como se aquilo fosse real. Por isso que a gente diz, nós criamos a nossa realidade. É baseado nisso. Aquilo me gerou uma sensação e um sentimento e eu passo a responder a isso, não à realidade em si. Então, o primeiro passo é essa percepção. Reconhecer que eu estou funcionando dessa forma. Uhum. Ok? E daí, quais são as outras possibilidades
para eu lidar com isso e achar novas saídas. Esse diálogo interno, então, e de onde vem esse diálogo interno? Por exemplo, é como se fossem duas pessoas, então. É a pessoa que está na vida e a outra pessoa que está criticando ela na vida. Esse auto-julgamento, né? E na psicanálise a gente fala muito de 0 a 7 anos. Ali são os imprints mais importantes. Então, uma criança que foi muito criticada pelos pais, tá vendo? Você não estuda, você não vai dar em nada. Você não vai virar nada. O que vai ser do seu futuro? Quem não ouviu uma crítica lá atrás que pegou, né? E aí, pai e mãe, tudo que eles falam é verdade para uma criança. Então, pega aquilo como uma verdade absoluta e passa uma vida se criticando. Ah lá, eu não sirvo mesmo para nada. Tá vendo como eu sou inútil? Então, é isso que a gente vai trazer nesse autoconhecimento. Tá. É esse conteúdo, esse diálogo interno, essas crenças limitantes que foram impostas lá atrás e que você não se percebeu e continua repetindo até hoje. E quando você começa, como é que eu lido com uma crença limitante? Desconstruindo essa crença. Entendi. É muito interessante esse processo, né? E o quanto, quando você começa a entender, você vê que não é tão complexo você lidar com isso, né? Não é tão complexo. E o tempo todo nós estamos lidando com memórias. Não é? Então você já passou por aquilo lá atrás. E você passou do jeito que a sua criança, ela deu um jeito de passar por aquela situação difícil. Aquele pai crítico, aquele pai alcoólatra que chegava em casa e todo mundo ficava com muito medo do que ia acontecer. Isso pode ser um fator de ansiedade. E a criança, na mente dela, ela cria às vezes coisas muito mais assustadoras do que a realidade em si. Às vezes ela está lá escondidinha atrás do sofá, vendo esse pai alcoolizado brigar com a mãe, e ela está criando, ele pode ir embora. E aí a gente vai passar fome se esse pai for embora. Ele vai bater nela, ele pode fazer alguma coisa. Imagina, olha essa mente criando situações. E é isso que ela vai replicar ao longo da vida dela. E quando ela vem para um processo terapêutico, nós vamos trabalhar com memórias. Você citou esse filme Divertidamente, ele é muito interessante. Ele explica muito bem tudo isso. Então, às vezes a pessoa vem com tanto medo para a terapia, mas a parte mais difícil você já passou e sobreviveu. Você já passou pela situação, né? É, exatamente. Você só vai entender qual é a situação que está causando, por exemplo, como você deu o exemplo, uma ansiedade que ela não sabe de onde vem. Exato. A origem. E nós vamos na origem, porque se você vai para medicação sem um processo terapêutico, o que você está fazendo? Pano quente ali, né? Pano quente. Amortecendo sintomas, mas você não está resolvendo. Você não está dando outro significado, você não está desconstruindo nada para construir algo novo. Você tive uma febre, vou lá e tomo um comprimidinho para baixar minha febre. Mas de onde está vindo essa febre? Eu não estou olhando para a origem, não é? Sim. Então, existem situações e situações. Ansiedade, é possível trabalhar com a terapia. Agora, se está num processo muito profundo, físico, uma indicação para uma medicação, mas não necessariamente. Agora, a medicação precisa de um processo terapêutico.
Porque qual é o olhar? Vai chegar um momento que você se reestruturou de uma outra forma e você pode deixar a medicação. Esse é o melhor caminho que tem. Porque eu me reconstruí, eu reprogramei o meu cérebro. Hoje estou funcionando de uma forma ok, e aí a medicação eu não preciso mais. Aí tem o desmame e eu deixo, porque eu me trabalhei. Agora, ficar uma vida tomando remédios apenas, sem se conhecer, não é um bom caminho. Até porque o medicamento ele vai parando de fazer efeito, né? É. Aí a pessoa tem que ou aumentar a dose, ou mudar o Ir para mais medicamento. forte, né? Eu não durmo sem uma medicação. E é triste porque muitas vezes tem a incompatibilidade com o medicamento, Exato. a pessoa não fica tão bem, né? Alguns comprometem a memória, Aham. então E outras é partes também, complicado. né? Outras, fígado, rim, enfim, Exato. medicamentos pesados, né? Então, precisa dessa avaliação, né? Às vezes, quimicamente, você tem que repor nesse cérebro, e aí a necessidade de uma medicação, mas juntamente com a terapia e esse trabalho de autoconhecimento. Acho que terapia, na verdade, é uma coisa para a vida inteira, Para a né? vida inteira. Porque você vai superar um problema, depois você vai ter outro, aí você vai lidar com aquele outro problema, aí você vai ter outro. Porque a gente está o tempo todo na vida, né? Exato. E estando na vida, você tem questões que vão trazer, talvez, situações da infância que você precisa trabalhar e vai trazer, às vezes, colocar até em questionamento, por exemplo, valores, né? Como você falou, Valores. você tem um valor, às vezes, que se você não tem consciência do seu valor, né? Você pode estar o tempo todo se sentindo agredido sem saber por quê. Exatamente. Você tem sempre essa leitura, não é? E aí é quando você se torna uma pessoa melhor, de bem com você, atendendo suas necessidades, é isso que você vai distribuir no entorno. Então eu ouço dizer: nossa, meu filho está tão diferente comigo, está mais amável. E foi seu filho que mudou? Ou foi você? E você está abordando, você está conversando mais com ele, você está mais carinhosa e ele está respondendo a isso, não é? Então, o entorno muda quando você se trabalha. Com certeza. É o exemplo simples que você falou. Se você sempre ríspido com as pessoas já vão estar com uma casca ali quando vai. Ó, vou falar com fulano, não, ixi, Maria. Mas se é uma pessoa educada, uma pessoa que sabe abordar, que sabe conversar, as pessoas deixam suas barreiras diminuírem ali. E aí você Exato. consegue ter uma comunicação mais eficaz também. Você está quebrando essas resistências, não é? E muitas vezes chamar para conversar com o filho. Olha, eu percebi na terapia que eu tinha esses e esses comportamentos, eu até compreendo a sua reação. E hoje eu estou num processo de mudança, né? Olha que diálogo bacana. Sim, numa família, né? maravilhoso. Então, vamos recomeçar daqui, né? Vamos construir algo de valor a partir de agora? Muda tudo, né? Muda tudo, muda tudo. Mas é a predisposição, né? Exatamente. Então, Sumara, e a gente já caminhando aqui pro final, eu queria que você falasse um pouquinho, a gente já até falou, mas falasse principalmente para o pessoal que trabalha, que lida com pessoas, né? Que lida com pessoas no geral. Como que você pode ajudar a melhorar nesse processo? Acho que você já falou, mas acho que só para resumir um pouco isso, como é que as terapias sistêmicas ajudam nesse processo de estar na vida, estar bem, seja no relacionamento, seja no trabalho? Se perceber as próprias limitações, ter a predisposição para superá-las, para trazer novos recursos, novas ferramentas, não é? Hoje a gente fala muito de compaixão. Eu preciso estar bem para ter compaixão pelo outro, para olhar a dor do outro também, né? Aprender a
calçar o sapato do outro. Então, se essa pessoa não está bem, deixa eu ter esse olhar. No que eu posso contribuir para essa pessoa que às vezes está passando por dificuldades? Então, hoje tem várias empresas investindo nessa liderança mais humanizada. E isso, eu só posso ter esse olhar se eu estou bem. Se eu estou em paz comigo, se eu estou me valorizando, né? Porque daí eu não estou competindo com o outro. Sim. E eu posso trazer uma outra qualidade de presença. Posso dizer para o outro de um outro espaço, né? Chamar um funcionário para conversar. Olha, o seu rendimento caiu. O que está acontecendo? A gente pode falar sobre isso? Você é importante para essa organização. E eu quero te ouvir. Imagine, muda tudo. Com certeza. É outra coisa. Então, eu acredito muito nesse caminho. É nisso que eu invisto profissionalmente, para ajudar as pessoas nesse sentido, a terem qualidade de vida, a se conhecerem melhor e a ter mais recursos para lidar com o dia a dia. Maravilhoso. E como é que as pessoas te encontram? Qual que é o seu Instagram? Meu Instagram é Psicanalista Sumara. Tem muito conteúdo lá, onde as pessoas podem assistir minhas lives, meus vídeos, né? E estou à disposição. Eu tenho pacientes brasileiros que moram em vários países. Hoje a gente tem um online que facilitou muito, né? Sim. Então, as sessões online e presencial também. Perfeito. Além de grupos, né, de autoconhecimento também que eu trabalho. Maravilhoso. Bom, então agradeço muito por ter aceito o convite para essa entrevista. É assim, um conteúdo maravilhoso, né? Então, quem está assistindo já começa, assim, siga lá a Sumara, né? Conhece os conteúdos dela. Principalmente, assim, eu acho que se você sente que você precisa trabalhar o seu autoconhecimento, se as coisas não vão bem, precisa realmente buscar, né? Buscar ajuda, né? Exatamente. Não adianta, as coisas não mudam se a gente não muda, se a gente não faz nada. Exato. E hoje existem, né, muitas terapias, muitas ferramentas para ajudar as pessoas. Eu acho que é essa busca mesmo, é o pedir ajuda. Esse é o primeiro passo. Eu agradeço muito por essa entrevista. É muito bom poder falar sobre esse assunto e chegar até as pessoas. Muito Sim. Obrigada, Elaine. Foi muito bom. É o nosso objetivo, trazer e compartilhar esses conteúdos que precisam ser compartilhados para ajudar mais pessoas aí nesse processo de desenvolvimento contínuo, né? Exato. Então, muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Bom, e você que assistiu até agora, eu espero que você tenha gostado, eu espero que tenha feito sentido para você. Então, segue a Sumara ali nas redes sociais, a gente vai deixar o link aqui na descrição. E se você gosta desse tipo de conteúdo, a gente tem entrevistas aqui todas as semanas, que são esse alto nível, é focado em aprendizagem, a gente quer realmente que você entenda do que a gente está falando, porque a gente quer ter profundidade. Esse é o nosso objetivo aqui, é entrevistas com conteúdo, com realmente com profundidade, para ajudar você a entender e fazer suas melhores escolhas. É como eu sempre digo, às vezes um pequeno insight que você vai ter aqui nessa entrevista vai te ajudar a resolver aquele problema que você não sabe hoje como resolver. Então, obrigada por ter assistido até agora e eu vou ficando por aqui. Então, eu vejo você no próximo. Até lá!